Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero te responder uma dúvida muito comum. Toda farinha 00 é boa para fazer pizza? Essa é uma dúvida que me perguntam, mas antes eu vou tirar uma segunda dúvida. O que é farinha 00? Então a gente está falando de farinhas italianas. As farinhas italianas têm a sua própria nomenclatura. Elas podem começar do 00, tá? Que é digamos assim, o número menor, e significa o maior grau de refinamento de uma farinha na Itália. Então, os números 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante se referem ao grau de refinamento da farinha na Itália. Farinha tipo 2, 3, 4, 5 são farinhas que têm o número mais alto e indica que elas são mais próximas do que a gente chama de farinha integral. Elas tiveram um refinamento menor. A farinha 00 é aquela farinha que teve o maior índice de refinamento. Imagina uma areia de praia, tá? Você tem aquela praia que tem aquela areia mais grossa. Esses são os números maiores, 2, 3, 4, 5. Você tem aquelas areias que são um pouquinho mais finas, escuras. Você pisa e elas dão aquela afundada. Essas são as farinhas tipo 1, tipo 0, por exemplo. E você tem a farinha 00, que é aquela mais refinada. Então, para fazer um comparativo, é aquela areia branquinha da praia, fininha. Sabe, aquela que entra em tudo? Essa é a farinha 00, tá? Então, quanto mais baixo esse número, né, mais perto de 0, quanto mais zeros ela tiver, mais refinada ela é. E respondendo a pergunta, nem toda farinha 00 é boa para pizza. Você tem farinha 00 para bolo. Você tem farinha 00 para massa fresca. Você tem farinha 00 para uso geral. Essas farinhas, mesmo que sejam 00, não são indicadas para pizza. Bom, e como é que eu vou saber que farinha é boa para pizza? Existem diversos indicadores, mas eu vou te dar os dois principais. O índice de força da farinha, que é correspondente à letra W. Então, se você pega um pacote de farinha italiana, você vai ver o W e do lado do W um número. Esse é um indicador de força da farinha. E o outro indicador é a quantidade de proteína. Quanto mais proteína na farinha, maior o potencial de desenvolvimento de glúten, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, o glúten não está na farinha. A partir do momento que você trabalha a farinha e você desenvolve essa proteína, o glúten é formado. E o que é o glúten? São cadeias, são teias. Imagina teias de aranha, são redes que são formadas conforme você trabalha a massa. Então, o índice W, ele vai te dizer o quanto você pode trabalhar essa massa, o quanto você pode trabalhar essa farinha para que ela desenvolva glúten. E quanto maior o índice de proteína dessa farinha, maior o desenvolvimento de glúten na sua massa. Tudo bem até aqui? Então, para você começar a entender, para você começar a procurar uma boa farinha, vamos começar com a farinha clássica napolitana. Muita gente acha que que pizza napolitana... Primeiro, pizza napolitana para mim é feita em Nápoles, ponto. Tá, mas muita gente acha que pizza napolitana é aquela com aquela bordona, cheia de ar. Essa não é a pizza clássica napolitana. Essa é chamada de pizza napolitana contemporânea ou nova. A pizza clássica napolitana, ela tem uma borda, mas ela não é tão pronunciada. E ela basicamente tem a roda de carroça, a roda de carro, né, que é a grandona, com uma borda alta, mas um pouquinho mais alongada. Ela não é, você não consegue apertá-la tanto. Você vai encontrar essa pizza, por exemplo, na da Michele, né? A da Michele virou uma rede, mas era uma das melhores pizzas de Nápoles, quando eles tinham uma única lojinha. Eles aumentaram, hoje tem mais fila. A qualidade já não é mais, né? Você não vai pegar, talvez na da Michele de Londres, a mesma qualidade que você tem na de Nápoles. As que tem em outros lugares do mundo, você não vai encontrar a mesma qualidade que você encontrava
em Nápoles há 10, 15, 20 anos atrás. Mas eles fazem essa pizza napolitana roda de carroça, que ela é bem grande, e você tem uma borda que é perceptível, mas ela não é tão alta. Tá? E você tem as pizzarias clássicas que você tem a borda um pouquinho mais alta, tá? Mas ela não é essa bordona, que muita gente acha que é pizza napolitana. Essa bordona é pizza napolitana contemporânea. Então eu estou falando da pizza napolitana clássica. Qual o indicador W dessa farinha? W 280, 290, no máximo a 300, e o índice de proteína que vai de 11, 11,5 até 12, tá? Então, quando você vê uma farinha para pizza napolitana clássica, esses são os indicadores que você vai encontrar. Então, quando você... a pizza napolitana clássica, ela vai ter, então, um W 280, 290, e você vai ter um índice de proteína de 11, 11,5, no máximo 12 gramas, tá bom? A vantagem dessa farinha, você vai precisar trabalhar menos essa massa para desenvolver o seu glúten, tá bom? Então você vai fazer o que a gente chama de impasto direto, farinha, água, você pode colocar o sal antes ou depois, pode colocar azeite ou não, tá? Tradicionalmente não se coloca, mas você pode colocar, e aí você vai colocar para cada quilo 2 gramas de fermento fresco. Você vai bater essa massa por 20 a 30 minutos, vai formar uma bola, vai deixar ela descansar coberta por meia hora, 1h30, temperatura ambiente, divide as bolinhas e você pode deixar essas bolinhas 6 horas em temperatura ambiente ou até 12 horas na geladeira. Muitas pizzarias fazem essa massa de manhã para usarem à noite e fazem no final da noite para usarem no almoço. Então essa é a pizza clássica napolitana, você vai ver que a borda vai subir, mas não vai ser aquele bordão, tá? Aquele bordão, como eu falei, pizza contemporânea, pizza nova napolitana. Para fazer esse tipo de pizza, a Caputo inventou há alguns anos uma farinha chamada Nuvola. Ela tem um W acima de 300, ela tem um índice de proteína acima de 12, se eu não me engano, tá? Tô lembrando de cabeça, não trouxe minha cola, mas ela permite que você trabalhe essa massa e você deixe ela fermentando por algumas horas. Quanto maior o índice W, mais trabalho e melhor trabalho você vai precisar ter nessa massa. Então, para você ter aquela bordona, não adianta você bater a massa. Por quê? As cadeias de glúten precisam do que a gente chama de descanso. Quem trabalha com panificação sabe muito bem o que é isso. Você vai trabalhar a massa por um tempo, as cadeias de glúten vão se formar. Você precisa deixar elas se assentarem. Você precisa parar de trabalhar por alguns minutos essa massa. Essas ligas, essas cadeias de glúten vão se fortalecer e vão permitir que você estique mais a massa. Então quem faz pão de fermentação natural, pão artesanal, é comum, né? Se você já viu, já fez, se não presta atenção, nós fazemos aquilo que a gente chama de pega. Então você fez uma bolinha e você vai puxando partes, você vai esticando partes dessa massa até dar uma volta, descansa por 10, 20 minutos, repete esse processo. O que você está fazendo? Você está estendendo essa malha de glúten, está deixando ela repousar e está deixando ela mais forte. Isso ajuda no quê? Isso ajuda na hora de você esticar a sua pizza e ajuda na hora do fermento crescer. Quanto melhor e maior a sua malha de glúten, mais espaço para as bolhas crescerem. Elas não vão romper a sua massa, tá? Porque ela vai começar a assar de fora para dentro. Então é como se você fizesse uma membrana e você pudesse encher. Imagina uma bexiga. Se você tem uma bexiga que você não pode encher muito, ela uma hora estoura, né? Ou ela fica aquela bexiguinha murcha. Se você tem uma boa bexiga e põe o gás certo, põe o hélio, você vai ver que ela vai inflar. Então, essa pizza com a borda grossona, você pode usar uma farinha W acima de 320, 340, com índice de proteína de 12, 12,5, no máximo 13, tá? E aí você vai ter que trabalhar e descansar essa massa. Então, sugestão, tá? Pega 1 kg de farinha, 2 gramas de fermento, pode colocar 700 ml de água, e aí você põe 20 a 30 gramas de sal, vai depender do quanto você gosta de sal na massa. Bateu
20 minutos, descansa 10, bate 10, descansa 10, bate 10, descansa 10, bate 10. Faz isso umas 3, 4 vezes, deixa uma bolona, cobre até 2 horas, temperatura ambiente, e aí você divide essas bolinhas, tá? Você pode também, fez essa bolona, deixou descansar meia hora, colocou na bancada e faz as pegas nela. Formou, faz 2, 3 vezes essas pegas, deixou ela coberta como numa bolona, né, numa tigela, fechou, cobriu com pano, deixa mais meia hora, separa as bolinhas bem lisinhas. Você vai ver que essa massa, depois de 24 a 48 horas na geladeira, lembra de tirar toda vez que a massa estiver na geladeira 3 horas antes de usar, você vai ver que ela vai estender bem e que ela naturalmente vai formar aquela borda grossa, tá bom? Então, o índice W, ele vai definir o trabalho e a farinha que você usa para pizza. Recomendo W 280 para cima, tá? E recomendo que você use até 380, no máximo W 400, porque senão você vai ter que trabalhar muito a massa, tá bom? Existe uma farinha canadense que hoje ela está em todo lugar da Europa, nos Estados Unidos, que chama Manitoba, tá? Ela chega a W 480, mas poucas pessoas usam essa farinha Manitoba para fazer pizza. Por, primeiro, custo, segundo, trabalho. Você tem que trabalhar, descansar, trabalhar, descansar, trabalhar, descansar. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer blends de farinha. Você pode pegar uma farinha 320 e misturar com uma 380, meio a meio, por exemplo. Você pode pegar uma farinha Manitoba e colocar 20% dela numa farinha de média a alta força, 350 a 380, tá? Então você não vai precisar trabalhar tanto ela isoladamente, mas ela vai ajudar a sua farinha. Então é questão de você fazer teste, testar receita, testar trabalho, testar o descanso da sua pizza, tá? E tudo vai depender do resultado que você quer. Resumindo, o que vai definir uma boa farinha para pizza é o W, acima de 200, 280 para cima, e a quantidade de proteína, 11 gramas para cima, tá bom? Então nem toda farinha 00 é boa para pizza. Mas isso não significa que as farinhas italianas tipo 0, tipo 1, tipo 2 também não sejam boas. O moinho Petra é um moinho excelente que moe a farinha na pedra. Então eles têm farinha tipo 0 e tipo 1 excelentes para fazer boas pizzas. Então nem sempre você vai encontrar uma farinha 00 boa para pizza, e nem sempre a farinha 0 e a farinha tipo 1 vão ser ruins. Pelo contrário, você pode ter ótimos resultados com farinhas 0 e 1 para pizza. Existem até pizzarias que fazem um blend de farinha tipo 2 do moinho Petra, por exemplo, com farinha tipo 0 e tipo 1, e tem pizzas fantásticas. Por quê? Porque quanto menos você trabalha, mais integral fica a farinha. E onde você vai ganhar? Você pode perder um pouco de extensibilidade, você pode perder um pouco de horas de fermentação, mas você vai ganhar onde? Em sabor. As farinhas tipo 0 menos, mas a farinha tipo 1 e tipo 2 podem agregar sabor à sua massa de pizza. Um sabor mais rústico. Podem ser usadas também para fornos em temperaturas mais baixas. Você pode compor o seu blend de farinha da mesma forma que o pessoal de hamburgueria monta o blend de carne. Então não se prenda à farinha 00. Muita gente vai lá no mercado, acha a farinha Colavita. Colavita era uma marca de azeite que começou a fazer massa e viu uma oportunidade para fazer farinha. A maioria das farinhas Colavita que você encontra, pô, essa daqui tá mais barata que a Caputo, eu vou levar essa. Você vai olhar o índice de proteína, às vezes é 9, 10, o W, o índice de força, é 120, 150. Ou seja, ela não vai esticar, ela vai rasgar muito fácil, tá bom? E pra gente finalizar, eu só queria lembrar que esses indicadores servem para a Itália. Então na Itália você tem 00, 0, 1, 2, até 7, se eu não me engano, tá? Tem moinhos que fazem uma farinha 7, que obviamente não é indicada para pizza, mas é boa para pães, para outros preparos. Mas você tem farinhas tipo 2, tipo 1, tipo 0, também muito boas para pizza. No Brasil, 99% das farinhas são tipo 1.
São poucas as marcas, poucas as empresas que trabalham com refinamento diferente. E o tipo 1 do Brasil é diferente do tipo 1 na Itália. E uma outra farinha que vale a pena dar uma olhada, né? Um outro país que vale a pena olhar a farinha é a Argentina. A Argentina produz excelentes farinhas e produz também excelentes tomates, tá? A nomenclatura é diferente. Na Argentina você vai encontrar farinha 0, 00, 0000, são 4 zeros. Essas nomenclaturas são diferentes das nomenclaturas usadas no Brasil e na Itália, tá? Também se referem ao refinamento. O que você precisa olhar então? W, acima de 280 é bom para fazer pizza, e o índice de proteína acima de 11 é bom para fazer pizza. Beleza? Fica essa dica: farinha italiana, farinha brasileira e principalmente farinha e tomates argentinos. Você encontra inclusive tomate pelado no supermercado Dia no preço de um salsarete, de um pomarola, tomate pelado, docinho, fantástico. E aí você pode procurar importadoras, empórios, supermercados na sua cidade. Se você tiver sorte, você vai encontrar produtos da Argentina baratíssimos, com altíssima qualidade. Beleza? Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te esclarecido. Se você tiver dúvidas, eu vou pedir para você colocar nos comentários e eu vou ter prazer, assim que possível, em responder e talvez até gravar um vídeo dando essa resposta. Recapitulando, 00, 0, 1, 2 e assim por diante se refere ao tipo de refinamento. Existem outros fatores, P e L, índice de absorção de água, mas os dois principais. W acima de 280 e o índice de proteína acima de 11 gramas. Tá bom? Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Bons preparos, boas pizzas e a gente se vê na próxima. Valeu!